I guess we're live. Então, Welcome acho que nós everyone. estamos ao Welcome vivo. Rinpoche. Bem-vindos Welcome Gui. todos. My name Bem-vindo is Alejandro Rinpoche, Chaul. bem-vindo I'm Gui. the host for Meu nome é today. Alejandra I'm very Chaul, excited eu about sou this o dialogue anfitrião de on hoje. inner Estou bem smile of the empolgado heart. sobre esse diálogo, We sobre o will sorriso start with interior do the prayer. coração, estando em And coerência before I com introduce the speakers, o I'd coração. like to Então, say quero apresentar thank you to all esses the team palestrantes behind hoje. Eu at the quero também agradecer todo o time que está Milo, nos bastidores por Polly, fazerem and isso, particularmente Mariela o in the Milo, chat. Cia So many Poli, people that Mariela no make chat, Cyber muitas Sangha pessoas possible. que And of course, tornam Cyber Sangha a was a Cyber Sangha creation possível. from Rinpoche E claro, a and Cyber Sangha something foi that uma criação do really has Rinpoche, allowed é algo thousands and que thousands, também, hundreds que of algo que tem thousands nos of people to permitido, really tem get permitido que different milhares aspects de of pessoas teachings, entrem em contato com diferentes different aspectos dos perspectives, ensinamentos, com wherever you are, diálogos, all you desde have to do is diferentes have connection. perspectivas, onde quer que vocês And so, estejam. A gente just consegue to ter let essa you know, conexão. on the 17th, Então, apenas we para have vocês our full conhecerem, moon, and this is one of the main things that we do, a gente which is teve to dias atrás cultivate a all around the nossa world lua this cheia kind of e a pathway gente faz a of prática de lua cheia no mundo guidance todo. through E aí a gente vai passando o practice bastão together um para o outro a with cada hora, teaching então cada um vai guiando a from prática, all these fazemos isso em different várias traditions. línguas, So inglês, stay finlandês, tuned espanhol, and várias join us línguas diferentes. for E, for the full moon. All these events, by the way, e vocês podem se inscrever para participar da lua cheia também. Toda essa atividade, né, ela é gratuita. so E também a Rinpoche gente vai doesn't deixar usually vocês like me to say much of him, but I sabendo de think outros most people eventos. here know him. Então, Desi Tanji muitas Rinpoche pessoas is aqui também an conhecem o author, Rinpoche, a Tenzin Wangyal teacher, Rinpoche. and is Ele é travels um around the world professor, as ele an viaja pelo initiator mundo and spiritual todo director of e Ligmincha ele é o International Institute. criador So e he's o founded líder this espiritual organization, do and Ligmincha especially Internacional next month, Instituto, he que will be existe em guiding vários a teaching lugares. retreat in Nepal. So E hopefully many of you logo ele vai will be able to também attend. vai guiar, né, I'd like to um say retiro again, no Nepal. Espero que vocês possam thank you participar também. for seeing his E eu manifestation. também espero que ele também possa ver o seu And it's great to professor, have que Gui tem here quase 100 anos, né, o for a Lampo long Nanga. time. Também And temos aqui o Gui Guy Debilo is Desbilos. Eu a conheço ele faz muito tempo. O Gui Desbilos, ele é um cientista chemistry focusing on quantum e o professor chemistry and dele theoretical chemical analysis. focou He went to ele em mathematics and physics, físico-química e ele fez o and he mestrado was dele an energy em therapist química for the last quântica, 3 métodos decades, físicos, e including ele working with atuou também como interbalancing terapeuta por mais de 30 exercise, anos nessa bioresonance, área and heart de math. equilíbrio And this is energético part of what we will talk e about today. coerência He cardíaca. E nós vamos estar began in falando com Buddhism ele in hoje. 1985 E ele and estuda o practiced budismo tibetano Tibetan desde Buddhism since 1985 2009. e He's ele also an pratica o instructor for Burn Ligmincha desde France and 2009 Japan, e ele também and é he instrutor brings do a Ligmincha deep and França e important Suíça. E science and ele Dharma traz essa to expertise what we do. dele nessa aproximação do Dharma com a ciência. Então, So bem-vindos dois, maybe Rinpoche e we Gui. could start Então, talvez nós with poderíamos some começar, definitions, because Gui, I think many com algumas people definições, might porque eu know acho que what muitas cardiac coherence pessoas is, elas and podem maybe não there's saber some do things que se in trata a that, coerência what are cardíaca. some of the Então, pode ter physiological coisas aí aspects of dentro cardiac sobre coherence. aspectos fisiológicos que a gente poderia saber. Então, ok. Obrigado, Rinpoche. Obrigado, Ali. Sim, acho que muitas pessoas, elas já ouviram falar, né, sobre coerência cardíaca, ou pode ser que elas tenham visto vídeos no YouTube sobre isso, mas a ideia geral sobre coerência cardíaca, ela não é muito clara. Então, nós poderíamos começar com algumas definições. Então, primeiro, o nome coerência, se a minha fala, se ela contribuir com esse significado global, então eu espero que isso faça sentido. Se não for o caso, não tem problema também, né? Não, então, a palavra coerência seria isso, fazer sentido. E essa palavra, né, essa expressão coerência cardíaca, ela foi introduzida
há pouco tempo e ela tem um significado técnico que eu vou explicar mais tarde. Nós podemos dizer que a coerência cardíaca ela é um estado onde os sistemas do corpo, incluído emoções e pensamentos, elas estão sintonizados e isso está sendo guiado pelo coração. Ok, então esse é o contexto. E a próxima definição é assim, quando nós falamos estar em sintonia, o que significa? Todos nós temos uma ideia sobre isso, mas tem um experimento também, chave, que ilustra isso. Eu vou mostrar para vocês. Vai compartilhar ali. Então, eu tenho aqui, eu tenho dois instrumentos de sintonizadores, né? E quando eu bato neles, eles produzem o mesmo som. As vibrações são 400 vibrações por segundo e tem essa frequência que a correspondência tem uma correspondência em inglês e francês também. Então, agora, para a gente produzir exatamente a mesma nota, se eu bater nessa daqui e parar, interromper, você pode ouvir a segunda. É muito estranho, porque elas não estão conectadas por nada ali, vocês podem ver entre as duas. Então, as vibrações no ar, elas conseguem produzir essa vibração no outro instrumento. Agora, eu vou colocar aqui esse pequeno equipamento. Isso vai mudar a frequência. Vocês podem ouvir a diferença. Vocês podem ouvir a frequência da vibração, não é? Então, realmente, nós estamos ouvindo aí uma mistura das frequências. Se eu bater na primeira, o segundo está completamente silencioso. Isso mostra algo muito importante. Um fenômeno que é chamado de ressonância. Os diferentes sistemas, eles têm que vibrar na mesma frequência. Esse é o significado de estar coerente. Parece mágico, né? Mas se você puder me ouvir, é a mesma coisa. Se você consegue me ouvir, é a mesma coisa. A diferença é que o nosso ouvido, ele é um bom ressonante, né? Ele consegue captar muitas frequências, mas o princípio é o mesmo. Quando eu estou falando, as cordas vocais, elas estão vibrando, o ar está vibrando também, chega até os teus ouvidos, ativa a vibração no sistema auditivo e você pode me ouvir. É a mesma coisa, o mesmo fenômeno. E isso é muito espalhado pelo mundo todo. Eu não sei se vocês se lembram, a primeira vez quando a gente brinca de novo, assim, quando somos crianças, estamos próximos um do outro, parece que a gente está movendo os nossos braços e pernas, parece que não é suficiente, aí a gente, quando a gente está no balanço, né, a gente tenta se empurrar e não consegue. E aí a gente tem um momento certo para a gente empurrar. A gente tem que estar com uma ressonância para empurrar o corpo, né, com as pernas. E isso vai ser determinado
pelas nossas pernas e pela corda que está segurando o balanço. E aí a gente tem esse momento certo para a gente fazer esse empurrão para a gente conseguir se balançar no balanço. Então esse é um outro exemplo também. Eu tenho outros exemplos. Tem também na escala astronômica, até o nível atômico também. Então, se você, por exemplo, tem uma blusa azul, você está usando uma blusa azul, e aí vem essa luz branca de fora, e aí tem essa substância química na sua blusa que vai receber isso, e aí vai ter a absorção. E aí a absorção da luz vai ser feita também no nível atômico ali, dos átomos, né? A absorção da luz, do calor. É a mesma coisa também. Outro exemplo, os nossos telefones. Tem várias coisas acontecendo ali no telefone. Tem várias frequências no entorno dele. E aí o seu telefone, para ele receber a mensagem correta no seu telefone e para você não receber mensagens de outros telefones. Você tem que estar numa frequência ali, o telefone tem que estar numa frequência correta. Esse é outro exemplo. Nós podemos, talvez, ver outras coisas na nossa vida sobre isso também. Porque também tem vários, por exemplo, ritmos no nosso entorno. Alguns são muito lentos, outros são muito rápidos. E o mais comum deles é aqui, na tela. Na escala astronômica, a mais comum é o ano, o ciclo anual. Né? A gente mede isso através de quantas voltas a Terra dá em torno do Sol. E aí a origem das estações, elas têm a ver com isso também. Então, por causa do ângulo do eixo que a Terra tem ali, o ângulo, depende de onde você está no momento do ano, é a estação que você vai ter. E outro exemplo é o dia também, o ciclo do dia. Ele está relacionado com a rotação da Terra. Isso significa que você tenha o ciclo da luz e da escuridão, e o nosso corpo reage a isso. O ciclo circadiano também, ele é muito ditado por isso. E quase todas as nossas funções do corpo, elas reagem a isso. A produção de melatonina, em relação ao sono, o sistema digestório, todos os sistemas, eles estão ligados a isso. E eu acho que todos vocês já devem ter feito a experiência. Quando você, por exemplo, muda de fuso horário, você precisa de um tempo para você voltar a ficar em sintonia de novo, se acostumar. Então, isso também é um exemplo. Por exemplo, as mulheres estão mais conscientes disso por causa do período delas, né, de 28 dias. Isso tem a ver com a rotação da Lua na Terra. A gente sabe, né, que temos a meditação de lua cheia nossa, por exemplo, né, é um ciclo também de 28 dias. Então, nós poderíamos perguntar, né, por que a gente medita na lua cheia e não em outros dias, né? A razão é o quê? É a razão pela própria lua, pela força da lua. Então, ela se move no nosso entorno e ela traz coisas muito especiais e importantes para nós, a lua. Isso numa escala grande. Também tem algumas coisas também que podem ser apresentar um pouco de dificuldades, mas aí o Ali diz, você gostaria de parar aqui um pouquinho e ver se a gente tem correlações com alguma coisa com Rinpoche e depois mostrar a parte que é mais difícil para daí a gente aos pouquinhos ir absorvendo? Ou você gostaria de continuar e dar mais exemplos? O que você precisar, o que você achar melhor.
Aí o Gui disse o que vocês acharem melhor. A gente pode parar aqui um pouquinho e falar um pouquinho com o Rinpoche. Então vamos parar um pouquinho aqui e vamos falar um pouquinho com o Rinpoche. Depois a gente vê essa parte que é mais complexa. Então vamos parar um pouquinho aqui. Então, se você falou várias coisas que foram fascinantes, eu gostaria de falar sobre essa última parte que você falou, sobre a lua cheia. Então, para nós, a lua cheia é uma prática muito importante que nós fazemos no mundo todo, e nós estamos sintonizados onde quer que nós estejamos no mundo todo. Então, é uma prática muito importante de muitas tradições, mas particularmente na tradição tibetana. Então, acho que a minha pergunta para o Rinpoche é assim: como você se sente, Rinpoche? Qual que é a sua sugestão para nós, quando nós estamos juntos fazendo essa prática de 24 horas na lua cheia e em relação a essa ressonância toda? Bom, Rinpoche diz, então, primeiro de tudo, Gui, muito obrigado. Foi um exemplo muito bom que você deu. Foram exemplos bons que você deu, né? Ver sobre essa questão dos sons, como eles se comunicam. Então, eu acho que uma coisa que vem na minha mente é assim, na nossa vida, de modo geral, às vezes, definitivamente nós temos alguns assuntos, algumas questões. Eu sou bem interessado nessa parte do sono, né, atualmente, me interesso por isso. E eu sei que muitas pessoas, elas lutam, né, com essa questão do sono, se esforçam. E às vezes, as pessoas, elas não entendem que tem muitos fatores que estão afetando o ciclo de sono delas. Por exemplo, o Gui falou sobre o ciclo circadiano, né? Então, por exemplo, a luz. Se você não se expuser à luz do dia, você vai ter dificuldades com o sono também, dormir melhor de noite, porque você não se expôs à luz do dia também. Então, tem a ver com essa questão da luz do dia e a escuridão da noite. Isso é algo que está sendo ignorado atualmente. Eles acham que isso não afeta um ao outro. Então, a questão aqui seria sobre essa coerência cardíaca, né? Qual que é a comunicação dela na nossa vida diária, na nossa rotina? Tem pontos chaves aí que poderiam ser úteis para a gente fazer algumas mudanças, para a gente conseguir fazer mudanças ou não na nossa vida. Tudo nós queremos mudar coisas, nós queremos dormir melhor, por exemplo, mas nós não conseguimos. Nós queremos ser felizes, mas não conseguimos. Nós queremos mudar alguns padrões na nossa vida, mas é muito difícil. Então, qual que é o papel disso na nossa vida? Então, o Gui responde. Bom, se eu voltar então sobre a definição que eu dei para vocês, a coerência cardíaca é um estado que afeta todo o sistema, que vai harmonizar todo o sistema. Então, a parte que eu volto aqui é isso. Como que isso funciona em relação ao coração? Como que isso controla o ritmo? Então, por um momento aqui eu mostrei para vocês, eu posso mostrar para vocês no HeadMath, né? Aí eu disse, sim, eu gostaria que você mostrasse isso para nós depois. Então, o coração, ele é o condutor disso. Eu não consigo ver como que é isso. Se você, por exemplo, começa o dia de uma certa forma, a forma como você acorda de manhã, você vê o seu coração batendo. Você consegue ver a taxa, né, do seu batimento cardíaco ali. Aí quando você vai dormir, o coração, a taxa ali de batimento cardíaco também, se você medir isso com dispositivos, para muitas pessoas vai parecer como se fosse da manhã. Parece que ela leva, às vezes, a noite inteira para conseguir diminuir esse batimento também, para conseguir dormir. Às vezes ela nem vai conseguir levantar direito no outro dia, né? Então, o que você faz durante o dia que pode ajudar nisso? O que você está fazendo durante o seu dia para de noite você possa ter uma frequência cardíaca melhor, para você dormir, descansar de forma mais profunda ou não? Então, qual seria o fator
para todo o nosso sistema biológico, que isso inclui dormir, né? Então, eu gostaria de dizer isso, né? Apontar isso. O Gui diz, sim, acho que eu vou explicar então um pouco sobre esse sistema biológico, né? Biofísico, sobre esse lado mais experimental, né? Não só descrever, mas para a gente poder ver mesmo. Acho que ele vai compartilhar ali isso. Então, esse é um software da nossa instituição e eu uso ele porque para mim é mais fácil mostrar para vocês, né? Esses aspectos importantes que também são que é visível também para vocês, pode ser colocado no telefone, no tablet, etc. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é mais importante. Vamos estar compartilhando aí conosco. Então, a chave aí, o ponto-chave desse sistema é isso. Esse pequeno sensor, ele é muito simples. Ele tem uma luzinha ali pequenininha de um lado e do outro lado ele tem um detector. E aí nós grudamos ali nós podemos colar ali na orelha, né? E de acordo com o fluir do sangue sanguíneo, o fluxo sanguíneo, vai ter mais ou menos luz ali que ele detecta, de acordo com o fluxo sanguíneo. E aí, nós ligamos ali o aplicativo, leva um tempinho. Já começa a aparecer os resultados ali. Aqui vocês podem ver o meu pulso. Aí vou parar aqui. E o ponto importante aqui é o tempo. Talvez vocês não consigam ver. Aí o Rinpoche está perguntando se o HRV, se ele está ali. É um tipo de medição, né? E aí tem a diferença dos tempos entre cada pulso. Ela tem um pouquinho de diferença aí. Se for exatamente 1 segundo, você pode dizer, ok. Aí, em 1 minuto, você vai ter 16 batidas. Então, a taxa de batimento cardíaco vai ser isso. Se for mais curto, vão ter mais batidas por minuto. E aí, a taxa cardíaca vai ser maior. E aí, o que o software faz é que ele calcula esse batimento cardíaco correspondente. E aqui nós podemos ver qual é essa vibração. Eu vou voltar, então, aqui, dar o exemplo, né? De manhã e de noite você tem uma frequência cardíaca, né? A parte bem da manhã e bem da noite. Então, você tem... E aí, no meio, você vai ter os máximos e mínimos. E aí, a gente vai conseguir ver esse ciclo. Eu vou fazer novamente aqui para vocês verem. E nós vamos ver como que o HRV, essa taxa, vai funcionar. Então, ele ligou novamente. Então, a parte de baixo, o Rinpoche pergunta, é o batimento menor. E a de cima é a variabilidade, é isso, né? Exatamente. E agora vocês podem ver o valor dessa ocorrência. Eu vou explicar mais tarde para vocês. É a taxa de variabilidade do coração, esse HRV aí.
Ok, acho que é suficiente. No começo, essa taxa de variabilidade do coração, ela é mais regular. E aí, enquanto eu estava falando, vocês podem ver que está um pouquinho mais caótico ali, o que significa que o meu coração, ele é muito sensível às condições. Se eu estou respirando lentamente, de forma quieta. E aí, quando eu tenho que falar, aí tem algum estresse, tem mais pessoas ali no entorno, aí muda. O coração, ele fica mais nervoso, digamos assim. Então, para mim, a parte mais interessante desse software é que, se eu imaginar essa taxa de variabilidade do coração, aí o Rinpoche interrompeu ele, Gui, eu acho que a audiência possa não saber o que o HRVS é. Então, podemos explicar o que seria isso. Ok, então, o HRV, Heart Rate Variability, então, variabilidade da taxa do coração, é o quanto que o coração muda em um determinado tempo. Então, quando eu respiro, tem mais oxigênio no sangue e o coração, ele atende... Quando eu inspiro, ele aumenta a taxa, porque eu estou recebendo oxigênio. Quando eu expiro, ele diminui. Então, se eu falo, o Rinpoche fala, se eu tenho 16 batidas por minuto, ou se eu diminuo, então, cada segundo conta, cada segundo conta para eu ter uma variabilidade, é isso? Aí o Gui responde, sim, nós podíamos dizer o quanto, né, uma medida, né, das frequências, de medida de frequência entre os batimentos. Aí o Rinpoche diz, quanto melhor a variabilidade, melhor. Aí o Gui diz, então, aqui algo muito interessante de uma possibilidade desse software é se você imaginar que o HRV, se você vai ouvir um pouco de música, por exemplo, aqui você tem a possibilidade do software, ele consegue dizer qual é a frequência que está ali e qual é a intensidade também. Nós poderíamos dizer, por exemplo, às vezes eu estou tocando piano ali, né? E aí o sistema, à medida que as teclas vão sendo tocadas, ele consegue mostrar a intensidade daqui. A parte mais interessante é isso. Você tem aqui, por exemplo, a frequência 0.1 significa que você tem uma parte, né, de um ciclo em um segundo. Ou seja, se você leva 10 segundos para ter uma frequência de um ciclo, significa que em um segundo você tem só 6. Então, quando eu estou fazendo 6 ciclos por minuto, eu tenho 0,1 aqui. Aí a ponta interessante aqui é, todas essas frequências, elas correspondem a uma parte do sistema nervoso. E por outro lado, nessa parte aqui da esquerda do gráfico, isso está relacionando com o sistema parasintético nervoso. Então, quando você está um pouco estressado, você pode ver aqui. A outra parte aqui está relacionada com o sistema parasintético, que é quando você se acalma. Então, nós podemos dizer que você tem esse estado de equilíbrio do sistema nervoso. Você a gente pode fazer essas medições, e quando nós queremos usar isso, quando eu faço isso com meus clientes, por exemplo, registrando, eu faço um tratamento com eles, né, como terapeuta, eu passo essa medição antes do tratamento e depois, para poder medir isso, essa questão do sistema nervoso deles.
E aí, quando eu faço esses exercícios de respiração simples com eles, eu consigo daí medir se aquilo está sendo efetivo ou não. A Rinpoche diz... não, Ali. Então, você está dizendo, Gui, que no experimento aqui, que essa parte verde é 100 e a outra parte é 0 ali. O que significa essa parte aí? Aí ele está dizendo que significa que a qualidade da minha gravação é boa. Eu posso mostrar para vocês ali alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó. Ele está trocando a tela para nos mostrar. Não, ele está só exemplificando ali. Vocês podem ver aqui, esse é o sinal de uma pessoa mais velha que está completamente exausta ali no gráfico. Vocês conseguem ver o exemplo. Você vê que é bem plano ali a taxa de variabilidade ali do coração. Vocês veem que o coração ali está cheio de estresse, né? Tem o mesmo tom ali, a mesma... Se vocês analisarem esse sinal... Ok, aí. O que vocês podem ver aí... Aqui mostrando o estresse, mas aqui está num nível bem baixo de intensidade. Ou seja, que o sistema dele está completamente estabilizado, mas no sentido para baixo. Então, tem fadiga crônica, dorme mal, assim, está muito estagnado para baixo. Agora, o oposto, o exemplo oposto. Ok. Esse é o sinal de um ciclista de mountain bike, uma pessoa nova. Então, essa parte... você consegue apontar para nós? O Ali está pedindo para ele apontar, porque as pessoas não conseguem ver de que parte que ele está falando, porque não está sendo apontado ali. Então, aí o Ali agradece. Vocês conseguem ver sendo apontado na tela? Não, a gente não está conseguindo ver. Então, alguém entendeu que tem um probleminha ali que a gente não consegue ver exatamente onde ele está apontando. Então, essa parte da curva, que é bem regular, tem essas ondas profundas, que aparece ali até do 45 até o 70. Talvez vocês consigam ver nessa parte da escala. Ele está descrevendo para nós. São essas batidas permanentes, né? Então, 50, 60, 70. Então, você está vendo que as ondas, elas são muito frequentes, exatamente frequentes. Então, vocês podem ver na parte de baixo, na esquerda, vocês podem ver que ele começa com 1 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é uma ocorrência aí, uma coerência muito alta, por exemplo. E como a gente tinha mostrado antes, vocês conseguem ver essa parte, essa média? Esse é o sinal de um coração perfeitamente coerente, vamos dizer. Então, ele está no entorno aí de 0,1. Do lado esquerdo, nada. Do lado direito, quase nada. E vocês podem olhar aqui a intensidade. Antes aí tinha ali 10 unidades só. E quase 8.000. Essa é a melhor coerência cardíaca que eu já vi. Então, essa pessoa, ela está completamente alinhada e alerta. Ele está preparado para praticar esporte, por exemplo, né? Isso mostra que no final do tratamento, ele está no estado perfeito. Então, quantos anos ele tem? O Rinpoche está perguntando. Ele falou, sim, ele é novo, ele tem 18 anos. Aí o Rinpoche diz, eu sei, o Singh, ele tem isso aí também é muito alto, esse espectro aí, né, tipo, coincide. Então, essa coerência cardíaca, ela não necessariamente significa que ela tem que ser muito alta, né? Porque a gente às vezes percebe que às vezes entre 20 e 100
é normal para qualquer ser humano. Isso significa que qualquer coisa entre 20 e 100, se, se você diminuir a tua base, se a tua base já é alta ou muito baixa, né? Depende. Então a gente tem que prestar atenção em problemas quando você está fora ali da base, né? Do teu padrão. Aí o Gui diz sim, ok. Nós poderíamos dizer que esse exemplo, assim, tipo essa assinatura, né? Desse coração regular e padrão, pode ser assim. E nós podemos ver na França, por exemplo, os pilotos da aeronáutica, eles também têm isso. A pessoal da polícia também, porque eles têm que aprender como ficar alinhados, mesmo em circunstâncias difíceis. Eles têm esse treino. Então, é sobre isso, essa questão. Então, o trabalho, aqui o exercício que a gente faz no nosso projeto é como pegar do pior exemplo até o melhor exemplo que a gente pode conseguir. Então, a praticar através de exercícios simples respiratórios. E aí o Rinpoche interrompeu um pouquinho. Então, uma pergunta muito simples aqui seria, as pessoas aqui, elas podem não ter entendido muito bem sobre, na sua experiência pessoal, por exemplo, e pessoas com quem você está trabalhando, essas pessoas têm alguma forma delas melhorarem a vida delas através desses exercícios respiratórios simples? E qual que é a frequência que elas têm que fazer? Acho que seria interessante para as pessoas que estão ouvindo a nossa audiência, né? Então, o Gui diz, bom, primeiro, os exercícios respiratórios todos nós podemos fazer já, a partir de agora. Então, a primeira coisa seria trazer totalmente a nossa atenção para o peito, respirar lentamente e mais profundamente do que o normal, do que o usual, e imaginar que o ar está entrando e saindo desde o seu coração. Essa é a prática básica de exercício respiratório. Então, total atenção no peito, na área do peito, ou no coração, ou até mesmo no centro do coração. Depende do que as pessoas conseguem fazer. E aí, inspirar mais lentamente, mais profundamente do que normalmente. E aí, imagine que o ar está entrando e saindo do coração. E aí, você pode ver diretamente que essa média da taxa do seu coração está mudando. Então, essa é a forma mais simples de prática. Então, o Rinpoche diz, essa mudança direta significa o quê? Inspirar diretamente do coração, às vezes por 10 minutos, 3 vezes por dia, ou 5 vezes por dia. Assim, essa pessoa, ela vai melhorar, ele ou ela, vão melhorar as suas condições em alguns dias? Ou exatamente naquele momento ela já vai melhorar. A Gui diz, depende da capacidade de cada um. Mas o que as pessoas dizem no nosso projeto, Head Math, é se você fizer por alguns minutos todos os dias, melhor momento antes de dormir, na parte da manhã, na hora que você acorda, e alguns momentos durante o dia. Praticar por alguns minutos. Fazer essa inspiração, essa respiração dessa forma, e aí você vai ver que as ondas no seu HRV, elas vão ficar mais regulares e mais profundas, aquelas ondas que ele mostrou no gráfico, né? E aí, essa coerência vai aumentar. Também essa coerência cardíaca vai aumentar. E eu mostrei para vocês, né? Então, tem pontos ali que a gente pode praticar. Aí a gente vai ter a sensação de que aos pouquinhos a gente vai melhorando. Depois a gente diz, então, se você ganhar 300 pontos, o que isso significa especificamente? Você faz práticas por vários dias, por semanas, isso vai melhorar, você vai melhorando, vai ter uma melhora. Aí, assim, quando você tá
você faz na hora de dormir e faz na parte durante o dia. Qual tem diferença? Aí o Gui responde, a, a gente, a Rinpoche diz, eu sei que eu faço isso todas as noites, e aí eu faço minha medição também, às vezes eu acho que está mais alto, mais baixo, então eu fico um pouco curioso para ver essa diferença. Aí o Gui diz, bom, o importante é a diferença entre o nível dessa taxa o mais alto e mais baixo, né, dessa onda. Né? Numa escala menor você pode medir isso. Então esse é o ponto. Então, os importantes elementos que a gente trouxe aqui até agora, o que as pessoas podem entender disso? Né? Então, controlar a sua respiração isso influencia diretamente o seu coração. Você pode ver aí que nas curvas que eu mostrei de HRV, isso muda, né, o nível dessa taxa de variabilidade do coração. E a conexão com reduzir estresse, ansiedade, bem-estar e várias coisas, isso é muito claro. Por quê? Porque quando o seu coração está coerente, como nós vimos antes, aí o seu sistema nervoso ele fica equilibrado. E daí todos os sistemas do seu corpo vão ser também otimizados. É isso que nós estamos buscando. Então, quando você faz a prática, por exemplo, antes de dormir, o seu sono vai ser muito melhor, você vai se recuperar melhor e na parte da manhã você vai estar melhor também. E é isso. Na parte da manhã, antes de trabalhar, ao invés de, né, tipo, se estressar já logo de cara, não, pare um pouquinho por um momento, e aí você começa devagar, e aí você fica perfeitamente alinhado. O Ali diz, nós podemos falar um pouco, esse tempinho, ou por alguns minutos, você está querendo dizer o quê? 5 minutos, ou depende da pessoa? Você pode falar um pouquinho mais sobre esse tempo, para as pessoas saberem menores? Então tem que fazer por X minutos no dia, como que seria? Aí o Gui responde, depende das pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade de respirar corretamente. No começo, é melhor ter sessões bem curtinhas, e ir devagarzinho. E aí ela vai aprendendo a respirar melhor, para dela conseguir fazer períodos mais longos desse exercício. Se a gente estiver só focando nesses 300 pontos ali, que a gente mostrou no gráfico, aí é isso. Mas se você quer ter só uma melhoria, você faz por 1 minuto, você começa com 1 minuto. Rinpoche outra pergunta é assim, nós falamos sobre os indivíduos, né? Às vezes a gente trabalha também com grupos. A gente tem, então, como se fosse uma coerência coletiva, ou até mesmo global, né? Porque a gente tem esses dois experimentos aí que a gente pode fazer, né? Às vezes as pessoas elas estão muito juntas fazendo a prática, né? Aí o Gui diz, esse é o próximo passo, né? Então, quando as pessoas falam, quando a gente tá conversando sobre isso, a gente pode introduzir alguns elementos. Então, aí a gente entraria nessa coisa do coração, do sorriso interior do coração, né? Então, tem alguns aspectos bem curiosos aqui. Todos nós tentamos nos lembrar ou imaginar a gente não consegue lembrar dos 15 primeiros dias da nossa concepção. Aí tem um grupo de células ali que vão formular, aí que estão dentro, né? Eles saem do centro do peito e vão para as veias sanguíneas, logo depois que a gente nasce. E esse espontâneo movimento de fluidos aí, ele acontece. Ninguém sabe exatamente a causa disso e os detalhes desse movimento, né, das células. Eles dizem que é algo espontâneo, né? Aí o Rinpoche disse, é o vento primordial, né, que faz isso. Aí o Gui diz, tem alguns testes que descrevem esse coração primário, primordial, como se fosse um tubo.
logo da nossa concepção, né? E aí esse fluido, ele vai se movendo na barriga da mãe, né? Antes do coração ser formado. E aí as células, elas vão interagindo com esse fluido. E aí o formato do coração, ele é relacionado com os vértices e com os líquidos que estão ali formando o coração. E aí o coração é formado por essa interação. Daí nos 25 primeiros dias da concepção a gente pode ver que o coração já está batendo. É o primeiro órgão que aparece. Ele aparece primeiro, antes de todos os outros órgãos. Antes de qualquer outro órgão aparece o coração. E tudo vai surgir por causa do coração. Então, esse é um ponto interessante. Então, é por isso que o coração ele é tão importante. Esse é um ponto. E aí, outra surpresa aqui, segunda surpresa, os cientistas descobriram que existe uma rede neural também no coração, que significa que o coração é como se fosse um pequeno cérebro, com todas as capacidades, com várias memórias curtas, médias, longas. E a coisa mais importante aqui ele é o primeiro cérebro a receber informação. O coração é o primeiro cérebro a reagir. E aí ele despacha toda a informação para a cabeça e para outras partes do corpo. Isso na concepção, né? Quando está dentro ainda da barriga da mãe. A Rinpoche diz, eu ouço as pessoas dizerem, mesmo que o cérebro faça algumas coisas, mas tem muita... Tem mais informação, mesmo assim, vindo do coração para cima do que de cima para o coração, né? Do cérebro para o coração. Aí o Gui diz, sim, tem, porque é isso, porque o coração, ele é o primeiro órgão que vai despachar sinais para o restante do corpo. Aí o Rinpoche diz, por exemplo, a gente estava falando sobre respiração profunda, faz uma inalação extra, diafragma desce, o seu coração aumenta, e aí esse é um sinal que o coração está mandando um sinal pro cérebro, e aí parece que basicamente é isso, tem sinais aí que parece que o coração está dizendo pro cérebro, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Aí o cérebro diz, aí o cérebro devolve uma outra informação pro cérebro, né? Dizer, respire, bata, né? Então é isso. Aí o Gui diz, sim, exatamente isso, né? Um se comunica com o outro ali, dá informação, né? O coração diz, bata, né, pro coração. Então, se você ativar uma emoção positiva, por exemplo, como amor, como compaixão, o que quer que seja, o HRV, essa taxa, ela vai ser influenciada e ela vai melhorar essa taxa do coração. Então, significa que o coração, ele ama o amor. Tipo, o coração físico ama o amor. Por quê? Porque isso vem do centro energético, claro. A ciência ainda não reconhece isso, mas é muito claro que o coração físico, ele reage a emoções positivas, por exemplo. Isso tem uma influência direta em todo o sistema do corpo. E dessa forma nós podemos cultivar uma saúde melhor. Nós podemos melhorar o sistema imunológico e todos os outros parâmetros também. Então isso é no nível pessoal. Talvez só mais uma coisa aqui que nós podemos adicionar. Todo mundo sabe sobre o eletrocardiograma, né? Significa que o coração está emitindo sinais elétricos ali. E também está emitindo sinais magnéticos ali. Nós conseguimos daí medir isso do corpo para uma máquina. Então, esses sinais magnéticos, eles estão carregando informações.
Então, é isso, o coração é muito sensível e as emoções, elas estão ali também nesse campo magnético. E a gente pode ter, né, a experiência, por exemplo, de, sen de sentar perto de alguém no cinema ou no ônibus. Às vezes a gente senta perto de alguém, às vezes a gente pode se sentir confortável ou não. Como que pode isso? Como que a gente consegue sentir isso? Mas esse é exatamente o ponto. Isso significa que se você está enviando bons sinais para fora, quero dizer, é, quando é a mesma coisa quando a gente faz isso em sanga, né? A gente está emitindo coisas boas, né? É isso. Então, o coração, ele pode enviar informação também para fora do corpo, usando sinais eletromagnéticos. Mas também tem outros sinais que a ciência também ainda não reconhece. Eu quero dizer, quando você está trabalhando, por exemplo, com emoções positivas, ou qualidades intrínsecas do coração, e aí você está enviando isso para o restante do mundo, né? O que está acontecendo ali? Isso é algo real? Sim, claro, porque nós temos experiências. A ciência ainda não tem nada a dizer sobre isso, mas o coração é a fonte disso. E agora, esse é o ponto onde nós podemos começar pessoalmente e no nível global, essa coerência pessoal e global. Então, no nível pessoal, a coerência é evidente. E agora a gente vive nesse período de tempo, né, que eu acho que tem essa necessidade enorme de ter uma coerência em grupo maior. Então, a gente pode ter a nossa vida, fazendo nossas práticas, meditando, trabalhando, tudo bem, ok. Mas e em relação às outras pessoas que também precisam disso? Então, por isso que eu acho que a sanga é importante também. Tem outra surpresa sobre o coração em relação a isso também. Os cientistas provaram que o coração, ele pode mostrar evidências. Tem vários experimentos. Imagine, por exemplo, uma pessoa sentada na frente do computador com esse dispositivo conectado, né, no ouvido ali. Ela pode mostrar algumas coisas ali. Se ela ficar muito tempo na frente do computador, aí tem algumas coisas que podem ser que a gente sente que a pessoa está sendo afetada ali. Então isso é muito interessante. Aí o Rinpoche tava mutado. Ele falou alguma... depois de 6 segundos que dá pra você sentir uma diferença quando a pessoa tá na frente do computador. Você pode procurar no Google alguma coisa a respeito disso, sobre esses experimentos com o coração. E na pessoa na frente da tela do computador, por exemplo. Então, um outro aspecto a mais ali poderia ser, por exemplo, essa cura à distância, né? Como nós podemos perceber as pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância de você. E isso para a ciência isso não faz sentido, né? Mas nós que estamos dentro, né, disso, nós sabemos que isso pode acontecer. Eu não sei ainda quanto tempo nós temos. Aí o Ali disse, você quer fazer a apresentação a respeito da coerência cardíaca? Vê se a gente ainda tem um pouquinho. Então nós vamos falar um pouquinho mais então sobre essa coerência global. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, o mais simples também, seria isso. Imagine milhares e milhares de pássaros voando juntos, como se tivesse uma memória, como se eles tivessem uma memória. Você tá mostrando no vídeo ali, que lindo.
Ok. They do it in the Então, evening before going to eles bed. estão fazendo isso, eles fazem isso na parte da noite antes de dormir, os pássaros. É uma maneira deles socializarem. The mystery is how they manage to do it. E o mistério é como que eles manejam isso. Né? Quem que está liderando isso? Ninguém. That's a very Ou todos ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto muito interessante. Nós, humanos, nós temos muitas dificuldades de trabalhar dessa forma, de funcionar dessa forma. Então, se nós pudéssemos fazer isso, seria muito útil. O Rinpoche diz, é a mesma história que tem, assim, pássaros, grupos de pássaros que é que eles têm um hemisfério só de sono. E aí ele abre um olho, fecha o outro. E aí tem esses animais que ficam de um lado, abrem um olho, ou esquerdo ou direito. Aí quem tá do outro lado, abre o outro lado do olho. E tem os do meio. Então, tipo, eles ficam um olho meio aberto, meio fechado, né? E aí quando... É como se eles tivessem uma comunicação para um abrir um olho direito e o outro esquerdo, né? Para eles terem essa alternância. E os do meio, os pássaros do meio, eles estão dormindo com os dois olhos fechados, né? Tipo, é algo, tipo, uma coerência coletiva mesmo, né? Tem esse exemplo desses pássaros. Isso é espantoso, né? O Gui diz. Da mesma direção, é isso. Aí o Rinpoche diz, é isso que nós estamos tentando, acho que na parte do sono, na prática do yoga do sonho e do sono, é isso que a gente tem tentado aprender, ter esse sono de luz, onde a gente ter sonho lúcido, né, também, então, ter essa lucidez, né. Aí o Gui diz... Não, a gente não tem tempo suficiente para falar sobre isso, mas eu tenho tentado fazer essa coisa de usar um hemisfério para dormir, depois o outro. Aí o Rinpoche diz, tem experimentos sobre isso, né? Especialmente na última noite, o meu dispositivo não funcionou, mas nas últimas 4 noites antes disso, depois de 3, 4 da manhã, eu dormi um modo um pouco mais intenso, daí eu fiz preces, eu tentei ativar daí os sonhos, né, fazer as práticas, eu não tenho 100% de certeza, mas me parece que tem, eu sinto que nas últimas 4 noites, continuamente, eu consegui ativar alguma coisa ali, fazendo as práticas, né, então acho que eu tô fazendo algumas descobertas aí com os meus últimos dias de sono. Lógico, eu vou deixar vocês saberem, eu vou compartilhar com vocês o que eu tô descobrindo com os meus experimentos, o Rinpoche disse. E o Gui disse, então, só pra gente fechar, né, terminar esse aspecto do sorriso interior do coração, os cientistas do HeadMath, eles ficaram muito impressionados que eles têm, assim, um networking, né, uma rede de colaboradores, né, que daí eles fazem esses testes com dispositivos eletrônicos, e aí eles fazem... Eles fazem esse testes, né, e fazem anotações com os tempos, e aí... E tem algumas coisas relacionadas a larga escala, grande escala, e outras com menor. E aí tem evidências que eles vão relacionando. E aí as estatísticas vão mudando, né? E tem muitas variações que estão muito longe da média. Tem uma variação muito grande nesses experimentos que eles fazem também. Foi feito também no dia 20 de dezembro, teve um encontro no Oriente Médio, em Jerusalém. Eu não me lembro exatamente, tinha algumas centenas de pessoas, e aí eles concordaram, né, com esse sistema do HeadMath. E aí eles pegaram essas pessoas e analisaram
os dados dessas pessoas e montaram uma estatística nesses dispositivos eletrônicos. E aí, quando a meditação começava, o dispositivo eletrônico reagia, o que significa que tem um campo global de consciência que conecta todo o sistema na Terra, incluindo árvores, animais, pássaros. Isso é uma nova perspectiva, então, tipo os nossos dispositivos eletrônicos, né? Então, tipo, isso é uma perspectiva nova para se estudar. Então, essas pessoas, centenas de pessoas ficaram juntas ali, e aí, por exemplo, se você juntar essas pessoas e emanando, né, por exemplo, amor, uma emoção positiva, isso impactou o dispositivo eletrônico, então isso é algo para estudar. E o Ali disse, então antes da gente terminar, isso é maravilhoso, tem muitas pessoas aqui falando aqui no chat, né, então quando o nosso coração interior ele sorri, nossa vida sorri também, então vários comentários ali. Eu quero também dar uma informação sobre o Daniel, a Daniele. Acho que ela tá perguntando, isso pode ajudar se a gente tá sofrendo de alguma doença, como desfibrilação, alguma coisa assim? Aí o Gui diz, sim, as pessoas que têm problemas cardíacos, algo assim, sim. Aí dentro tem um componente emocional, sim. Se você trabalhar na causa, o coração ele vai responder. Eu não diria que se você vai se recuperar completamente dessa cardiopatia, mas tem alguns exemplos nesse campo que sim, que dizem que sim, que tem efeito. Aí o Ali diz, muito obrigado, isso foi fabuloso. Rinpoche, alguma coisa que você gostaria de adicionar aqui? Ali há muitas coisas, mas acho que a gente já está no finzinho aqui, já está concluindo. Mas no futuro eu quero que a gente volte a conversar sobre isso, tem muita coisa. Se a gente puder ter o Gui de novo. Aí o Ali disse sim. Falar sobre como que o coração é o condutor, né? E o Rinpoche disse sim, falar sobre mais exercícios que a gente pode fazer, que eles podem fazer para poder melhorar o sono. Melhorar o estresse, a gente pode... E o Ali diz, e a vida deles, né? E o Gui diz, se eu puder dizer algo aqui a mais, tem mais um aspecto que é muito importante aqui para mim, porque tem essa relação com a ciência, né? Tem uma consciência aí de que a ciência, ela tá descobrindo qualidades. Eles estão desenvolvendo sistemas aí para poder analisar isso. E não o oposto. Não é que as pessoas estão pegando resultados do mindfulness, por exemplo, não. Eles estão pegando bebês, por exemplo. Eles estão pegando bebês para fazer essas... Então, assim, a ciência, ela tá, né, tentando pegar dados, só que aqui, para nós, aqui é o oposto. Nós já percebemos, nós já descobrimos os efeitos das boas emoções, das emoções positivas, como elas têm influência no coração. Então, ok, daí a gente pega e faz isso. Então, vamos aprender sobre, né, como que nós podemos melhorar isso. Aí, Rinpoche disse, então, tem uma pergunta prática aqui, sobre as pessoas que não têm emoções positivas, né? Boas emoções. Às vezes, então, de alguma forma, elas têm que aprender a fingir, né? Ou ativar de uma forma artificial. Por exemplo, vou pensar aqui artificialmente que eu tô feliz, no coração de uma criança me abraçando, tipo, tentar produzir esse efeito de uma forma mais fake, né? Imaginar que uma pessoa tá te abraçando com amor, aí tentar lembrar de imagens assim... tentar fazer com que aquilo vá, assim, de alguma forma, né? Pra poder causar efeito no coração. Então, deve ter alguma técnica, assim, né? O Gui diz sim. Pra poder daí gerar, enfim, emoções positivas, né? O Gui diz sim, absolutamente. No começo é isso. Você fala pra pessoa, senta onde você se sente confortável.
vai aos pouquinhos tentando trazer emoções positivas, que às vezes não é fácil, né? Aí o Ali diz, estamos bem interessados, o pessoal falando no chat que tá muito interessado na parte 2, e aí eles querem fazer tipo uma experiência juntos aí com esse dispositivo do Gui que ele mostrou pelo computador, né? Pela tela. Aí o Rinpoche mostrou ali que ele tem o dispositivo. Aí a gente vai ter a parte 2, provavelmente, dessa conversa aí, porque tem bastante coisa para falar. Então, obrigado, Rinpoche, o Ali diz. Muito obrigado a todos. Obrigados pelos seus comentários adoráveis, suas perguntas. E eu espero que logo a gente possa se ver na próxima prática de Lugar Cheio e também em outros eventos, próximos eventos de diálogos da Cyber